Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho, e o tema que estudaremos a nossa lição será Memória e Canção. Nós, quando olhamos para a Bíblia, principalmente para o Pentateuco, nós descobrimos algumas coisas, alguns princípios que são fundamentais para podermos entender aquilo que o Novo Testamento vai mencionar sobre a atitude de Cristo Jesus em relação às Escrituras. Nós encontramos no Pentateuco algumas orientações que Moisés deu, principalmente no livro de Deuteronômio, quando ele vai mencionar que para que Israel, nas gerações futuras, não se esquecesse de Deus, bem como da aliança que Deus havia feito com eles, aquilo que eram os princípios da aliança que estavam mencionados no Pentateuco deveriam manter-se claramente diante dos israelitas, diante dos seus olhos em todos os momentos, em todas as gerações. Então, essas palavras deveriam ser ensinadas aos seus filhos, bem como aos filhos dos seus filhos, de geração em geração. Bom, para que isso acontecesse, Moisés vai mencionar duas coisas que deveriam ter lugar. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, o Pentateuco de maneira muito especial, deveria ser memorizado pelas crianças. E para que esse processo se tornasse mais fácil, algumas coisas poderiam ser usadas, como por exemplo, eles escreviam os textos e colocavam nos batentes das portas. Em toda a casa de Israel, quando você chegava próximo da casa, havia um espaçozinho com algumas partes das escrituras ali dentro. Elas eram bordadas nas próprias roupas das pessoas. Havia partes da Bíblia bordadas nas roupas das pessoas. Já imaginou que coisa incrível? E mais do que isso, boas partes da Bíblia, alguns textos chaves, eles deveriam ser memorizados em forma de canção. Porque com músicas era mais fácil para que eles memorizassem os textos. Então, grandes partes da Bíblia eram cantadas pelo povo de Israel. Então, as crianças aprendiam música, mas a letra da música era a Escritura Sagrada. E isso os ajudava a fixar esses mesmos conceitos na sua própria mente. É exatamente por isso que quando olhamos para aquilo que é a tradição de Israel, aos 12 anos de idade, um menino que quisesse de alguma maneira entrar numa escola rabínica, ele tinha que ter decorado todo o Antigo Testamento, ou todo o Pentateuco, por assim dizer, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele tinha que saber decorar até os 12 anos de idade, se ele quisesse ingressar numa escola rabínica. Nós compreendemos que Cristo Jesus havia atingido esse mesmo status, porque Cristo Jesus, aos 12 anos, quando pela primeira vez ele vai a Jerusalém e ele permanece junto com os sábios durante aquele período em que os pais o estavam procurando, ele discute de igual para igual com os sábios, e os sábios demonstram grande interesse de poder ter Jesus na sua escola rabínica. Aquela escola que estava junto do templo era a famosa escola de Hilel. Esse indivíduo era um dos maiores teólogos daquele tempo, dos maiores sábios daquele tempo. E esse mesmo indivíduo havia estabelecido um comentário a respeito de todo o Antigo Testamento. O próprio mentor do apóstolo Paulo, que é Gamaliel, havia sido discípulo direto desse Hilel e era professor também na escola do templo. Grandes nomes estavam ali, e se Cristo Jesus conseguiu chamar a atenção deles naquele tempo em que esteve ali discutindo com eles, muito provavelmente nós podemos chegar à conclusão de que Jesus também havia, assim como a maior parte dos meninos do seu tempo, havia decorado todo o Pentateuco. Isso nos explica a razão pela qual Jesus era capaz de poder citar várias partes do texto, o que ele faz em vários momentos dentro da sua vida, do seu ministério. E por que isso era tão importante? Porque poucas pessoas tinham acesso a todos os livros da Bíblia. Bom, e como o livro naquele momento era sinônimo de rolos que poderiam ser pergaminhos ou papiros, para você poder carregar um texto como esse, você não carregava para qualquer lugar. As sinagogas, por exemplo, do tempo de Jesus eram completamente diferentes das nossas hoje. Hoje nós carregamos a Bíblia junto conosco para poder ir até a igreja. Alguns carregam até muito mais do que uma. Eu, por exemplo, dentro do meu celular, eu carrego pelo menos umas 70 versões diferentes da Bíblia. Mas naquele tempo as pessoas não tinham essa possibilidade. Aonde é que elas tinham que levar a Bíblia para a igreja? Aqui, dentro da sua cabeça.
Uma outra coisa que acabou acontecendo, por que os salmos acabaram se tornando tão fantásticos e ao mesmo tempo tão utilizados pela nação de Israel? Porque eles eram textos da Bíblia que foram musicalizados. Eles eram cantados como canções. Então as pessoas se lembravam dos textos da Bíblia, porque cantavam as músicas de Sião. Eles cantavam a palavra de Deus. Então a memorização e ao mesmo tempo a musicalização, tudo isso era usado para o contexto da adoração. Era tudo ligado à palavra de Deus. A vida de um judeu do primeiro século girava em torno disso, do conhecimento do texto da palavra de Deus. Depois, a partir dos 12 anos, nas escolas rabínicas, o indivíduo teria a possibilidade de poder entender o que ele tinha memorizado. Mas até os 12 anos ele tinha que memorizar. Eu me sinto realmente muito pequeno quando paro para poder pensar nisso, porque uma criança de 12 anos já teria a possibilidade de poder conhecer de cor Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Não me responda, tá bem, porque eu não quero saber. Mas quantos daqueles que estão me ouvindo nesse momento nunca sequer chegaram a terminar de ler esses 5 livros? Pois uma criança aos 12 anos já deveria conhecer de cor e ao mesmo tempo ser capaz de cantar esses textos, porque em algum momento da história algumas pessoas conseguiram musicalizar todo o Pentateuco para facilitar o processo de memorização da palavra. Isso é realmente fantástico. Há um texto que vai aparecer aqui sobre a importância da música dentro da história de Israel e da nossa, que eu gostaria de terminar juntamente com ele. É um texto do livro Patriarcas e Profetas, na página 594, que vai dizer assim: a música faz parte da adoração a Deus nas cortes celestiais, e em nossos cânticos de louvor devemos tentar nos aproximar ao máximo possível da harmonia do coro celestial. Sabe que o que é mais interessante é que muita gente olha para esse texto e vai colocar a ênfase na harmonia, na questão melódica, de conseguir descobrir como é que é a música do céu. Eu vou dizer uma coisa para você, eu nem perco tempo tentando descobrir qual é a melodia que é cantada no céu, por uma razão. Ellen White vai mencionar que ela teve a possibilidade de poder ouvir a música dos anjos, e quando ela chegou aqui na Terra, ela não conseguia se sentir à vontade ouvindo as músicas mais belas do seu tempo, porque pareciam como que canções desconexas e dissonantes, desafinadas em comparação com o que ela tinha visto no céu. Uma coisa é fato, a música do céu é fantástica. Como é que eu posso então, pastor, ter ou me aproximar da harmonia do céu? É fácil. Cantando músicas que exaltem o texto sagrado e os princípios que estão na palavra de Deus. Não se esqueça que música é adoração. E quando você usa a música para poder, através dela, valorizar o texto da palavra de Deus, você está aproximando a sua música da harmonia celestial. Eu quero nesse momento orar junto com você, pedindo que Deus nos ajude a podermos memorizar boas partes da palavra de Deus e ao mesmo tempo cantar canções que possam valorizar o texto sagrado. Obrigado, Pai, por Tua palavra, obrigado porque nela encontramos princípios como os que estudamos hoje, de memorização do texto bíblico e ao mesmo tempo de cantarmos canções que possam valorizar esse mesmo texto. Nos ajude a podermos viver isso hoje em dia, pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?